Esse evangelho está deixando o diabo confortável na igreja e ninguém está expulsando. Parece exagero? Então responda sinceramente. Quando foi a última vez que você ouviu falar de arrependimento verdadeiro no púlpito? Quando foi a última vez que uma mensagem fez você suar frio, reconhecer seu pecado e correr para a cruz? Se faz tempo, cuidado, porque onde não há confrontação, o inferno se sente em casa. Sabe por quê? O diabo não precisa fechar igrejas, ele só precisa domesticá-las. Ele se assenta no banco da frente quando o culto só promete prosperidade e nunca fala de santidade. Ele bate palma quando o louvor vira show e ninguém discerne o espírito. Ele dá risada quando a pregação troca "arrependam-se" por "acreditem no seu potencial". Esse evangelho fofo, sem sangue, sem cruz, sem renúncia, é o melhor sofá que o inferno poderia ter dentro de um templo. Hoje, vamos acender as luzes que muitos tentam manter apagadas. Você vai enxergar como o diabo encontra espaço onde a verdade é diluída. Os 3 sintomas de uma igreja que já virou zona de conforto para demônios. O caminho de volta ao fogo que purifica, expulsa e liberta. Se você acha que exagero não mata, lembre-se, Satanás prefere silêncio a confronto. Então fica até o fim, porque cada minuto deste vídeo é um convite para tirar o diabo da poltrona que ele ocupou no meio do povo de Deus e devolver a Jesus o centro do altar. Pronto para sentir o chão tremer? Então, aperta o play e não pisca. Você já percebeu como a pregação da cruz sumiu de muitos púlpitos? Trocaram o negue-se a si mesmo por descubra o seu potencial. Trocaram o tomem a vossa cruz por tomem posse da vitória. Enquanto a palavra vai sendo editada para caber no gosto da plateia, o diabo ajeita a poltrona, cruza as pernas e assiste tranquilo. Sem santidade não há resistência. Sem arrependimento não há autoridade. E onde não há autoridade, principados fazem festa. Sintoma 1. Cultos que entretem mais do que transformam. Se o louvor precisa de fumaça, LED e setlist de festival para gerar ambiente, mas ninguém se curva em quebrantamento, isso não é avivamento, é entretenimento gospel. O diabo não se importa com volume, ele treme, é diante de corações rasgados. Sintoma número 2. Mensagens que agradam, mas não ferem o pecado. Profetas de aluguel adoçam o microfone com frases motivacionais e chamam isso de palavra profética. Mas toda palavra sem confronto é anestesia, alivia, mas não cura. E enquanto a igreja dorme sob morfina espiritual, o inferno planta sementes de morte. Sintoma número 3. Foco obsessivo em benefícios, nenhum peso de responsabilidade. Campanhas de 7 passos prometem chaves e portas, mas esquecem de mencionar que a chave principal é arrependimento. Bênção sem renúncia é cheque sem fundo no reino, e cheque sem fundo só faz quem já vendeu a alma ao engano. Quer saber se Satanás tem cadeira cativa no culto? Verifique a agenda. Se nunca há tempo para confissão de pecados, jejum congregacional ou intercessão quebrantada, a liturgia virou tapete vermelho para o conforto do diabo. Mas há saída e ela começa com um grito que o inferno odeia ouvir. Arrependei-vos. Quando a igreja rasga o coração em vez de rasgar o bolso, o fogo volta a arder no altar. Quando o Espírito Santo encontra espaço para confrontar, demônios perdem o aluguel e são despejados sem aviso prévio. Vou expor 3 passos práticos para restaurar a autoridade espiritual na sua vida e na sua igreja, passos simples, mas explosivos, que reacendem o temor de Deus e fecham a porta que hoje mantém Satanás tão confortável. Não ouse sair antes de ouvir, porque a diferença entre palco e altar pode ser a diferença entre vida ou morte eterna. Fica atento. O inferno já está inquieto. Quando o inferno encontra uma congregação satisfeita com palavras doces, ele se instala como hóspede ilustre. Foi assim em Laodiceia. Muita riqueza, zero fervor. Jesus olhou e disse: "Estou a ponto de vomitar vocês." Linguagem forte, mas verdadeira. Hoje a história se repete. Ministérios inchados que se gabam de números, mas não têm um só joelho calejado. Corais perfeitos
que não levantam uma gota de arrependimento. Agendas cheias de conferências, mas vazias de consagração. E ninguém percebe que, nesse ambiente, Satanás não precisa possessão nem gritaria. Ele apenas coloca a cadeira na primeira fileira e assiste. A Bíblia mostra um padrão. Onde há santidade real, demônios se expõem. Em Atos, Filipe pregava em Samaria e espíritos impuros saíam gritando. Em Éfeso, quando o temor de Deus caiu, feiticeiros queimaram seus livros públicos. Hoje, o que queimamos? Que livros jogamos fora? Poucos, porque expulsar o diabo exige fogo interior que não se compra com ingresso para a noite da vitória, exige confronto à velha natureza, exige cruz diariamente. Talvez você questione, mas por que meu grupo de louvor canta tanto e nada acontece? Porque música bonita sem vida no altar é só acústica bem mixada. Por que minha igreja ora, mas não rompe? Porque oração sem arrependimento vira eco no teto. O diabo segue confortável, enquanto mantivermos pecados de estimação trancados nos bastidores. Ele sabe que, sem pureza, todo volume é inofensivo. É hora de examinar os bastidores. Pastores esgotados que pregam sobre fé, mas alimentam pornografia escondida. Líderes de louvor que clamam por fogo, mas negociam pequenos atos de desonestidade fora do culto. Membros que clamam por presença, mas não devolvem a ofensa ao irmão. O diabo se adapta ao palco porque já visitou o camarim. Enquanto existir duplicidade, ele não precisa fugir. E como muda? Volta-se à palavra sem filtros, volta-se ao jejum que rasga a carne, não ao cronograma de influência. Volta-se ao quarto secreto, onde lágrimas fazem mais barulho que caixas de som. Quando o povo decide trocar performance por quebrantamento, o inimigo sente cheiro de fumaça santa de longe e começa a empacotar as malas. Se tudo isso parece pesado, lembre-se, o Espírito Santo pesa para purificar, não para humilhar. À medida que a luz expõe, também cura. E quando a igreja aceita ser ferida pela verdade, ela se torna ferida que sara cidades inteiras. Agora avalie o culto mais recente que você participou. Houve confissão? Houve quebrantamento genuíno? Ou apenas um roteiro bem ensaiado? O diabo mede a temperatura e, se for morna, ele se deita. Se for ardente, ele corre. A escolha, mais do que nunca, é nossa. O que expulsa o diabo da igreja não é o volume do som, a emoção da gritaria, nem o espetáculo de luzes ou a eloquência de quem fala em línguas. Tudo isso pode até comover, mas não necessariamente transforma. O inferno não treme diante de barulho, ele treme diante de verdade. E essa verdade não vem embalada em efeitos especiais, mas em corações quebrantados, arrependidos e moldáveis pela palavra de Deus. Não é a performance que afasta o inimigo, é a presença real. E a presença de Deus não habita onde há fingimento, soberba ou vaidade espiritual. Ela se manifesta onde existe sinceridade, fome por justiça, temor santo e compromisso com o evangelho puro. O verdadeiro culto começa quando o coração decide obedecer, mesmo sem arrepio, buscar mesmo sem aplausos e se render mesmo sem plateia. Quer ver o diabo correr? Pregue a verdade sem diluir. Viva a santidade no secreto. Ame a justiça, ainda que custe o aplauso dos homens. Porque o que sustenta a igreja não é o palco bonito, é o altar em chamas. Não é o mover visível, mas a fé inabalável. Não é o que emociona, é o que santifica. Então, se queremos ver o inferno recuar, que a palavra volte a ser central, que a oração volte a ser prioridade, que a adoração volte a ser rendição, não performance, que cada um de nós volte ao primeiro amor. Aí sim o diabo perde o conforto e a igreja recupera o fogo. Se queremos uma igreja onde o diabo não se sinta confortável, precisamos voltar à essência do evangelho. Não é o barulho, não é a gritaria, não é o show de luzes e nem os dons isolados que fazem a diferença. É a palavra pura, viva e transformadora. É o coração quebrantado, humilde e sedento por Deus.
O inferno não teme alta performance. O inferno treme diante de uma igreja que prega a verdade sem diluir, sem maquiar, sem negociar. Chegou a hora de limpar o altar e expulsar aquilo que Deus nunca permitiu. Se você sente que precisa crescer em maturidade, fé e firmeza na palavra, eu te convido a conhecer a formação de discípulos. É um caminho para quem quer mais de Deus e menos do mundo dentro da igreja. Clique no link da descrição para entrar.